Fala pessoal, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Mais uma vez, o nosso objetivo é levar para você uma história de empreendedorismo que te empolgue, te anime e também muitas dicas que ajudam você a continuar transformando e aumentando o nível de gestão do seu negócio. Mais uma vez, com meu fiel escudeiro, Dejan Marcelo, seja bem-vindo nesse 41º episódio do CNPJ Cast. E só vem aumentando o nível, né, Dejan? As coisas aqui só vem melhorando. Graças a Deus a gente está caminhando e caminhando bem, né? Já também para 31º. Isso aí. Nossa, já. Para quem diria que já ia chegar, né, no início ali. Pra quem começou com 2 celulares, né? E o pior ali, só trazendo conteúdo de qualidade, né? E o mais legal de tudo. Então não é pior, né? É melhor, né? Falou que eu pior trazendo conteúdo de qualidade. Porque se você quisesse fazer 41, né, de qualquer jeito, era mais fácil, né? Pior no quesito de dificuldade, né? Mas o mais legal de tudo, que a gente foca muito no CNPJ Cast aqui, que é trazer histórias reais de quem realmente faz na prática, né? Isso aí. Então não é só de, né, jogar a conversa fora, né? O ideal é realmente trazer situações que a gente realmente consegue agregar e ajudar, né, quem está nos acompanhando aí. E o de hoje eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Vai. E é muito legal o que nós vamos conversar hoje, é com um empreendedor, já é cliente da CNPJs há um tempo, mas já é empreendedor há muitos anos, lida com um assunto que é muito delicado, normalmente nem todas as pessoas conhecem, né, na prática, como que é a solução ou a resolução de um problema o qual ele soluciona junto com a sua empresa, que além disso tem uma história muito bonita, viveu muitas situações que o empreendedorismo ajudou ele a construir, a desenvolver. Eu tenho certeza que vai empolgar vocês que estão nos acompanhando. Então, por isso, nós damos boas-vindas aqui ao David. Seja bem-vindo, David. É um prazer muito grande ter você aqui na CNPJs, não só hoje no CNPJ Cast, mas já de alguns meses, alguns anos aí como nosso parceiro. Queria que você se apresentasse aí para a galera que está nos ouvindo e contasse já um pouquinho aí da sua trajetória. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Estar entre amigos, a gente fica bem à vontade, né? Para poder falar que a gente está acostumado aí já a conviver junto. E a gente vem construindo a nossa história, a gente passou por várias etapas. Meu nome é David Barbosa, eu sou formado em eletrônica, sou formado em elétrica e formado em mecânica. Comecei minha carreira como mecânico, como aluno do Cefet, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E aos poucos, que eu era mecânico, aos poucos a gente foi tendo muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade com a elétrica e acontecia algo assim bem ruim. É que a gente fazia aquele serviço pesado, eu fazia aquele serviço pesado de mecânica. E aí, na hora que é a hora de colocar a cereja do bolo, testar o equipamento, tinha que chamar um eletricista para testar. Eu falei assim, não pode, né? Tem que ser eletricista também, hein? Eu que quero colocar a cerejinha. E aí eu fiz um curso técnico de elétrica, depois eu me apaixonei por elétrica, aí eu fiz o técnico em eletrônica, e aí comecei a trabalhar nessa área, unindo essas 3 áreas, trabalhando com mecânica, elétrica e eletrônica. E com quantos anos você começou a trabalhar efetivamente nessa área, David? Porque você contou aí que você começou como mecânico e tal, mas qual que era a sua idade nisso daí? Então, eu saí do Cefet com 16 anos em 2006. Então, eu saí de lá, comecei a trabalhar numa empresa que chama Usimática. Sou até muito grato a hoje um senhor, né, o João Moreira, famoso Joãozinho, me ajudou muito, acreditou muito em mim e me colocou ali. Eu entrei como operador de máquina e quando eu fiz ali, eu tinha 17 anos, estava prestes a fazer 18, ele me colocou responsável ali para liderar as pessoas ali e foi uma época da minha vida muito importante. Sou muito grato a esse tempo que eu passei ali. Foi quando eu comecei com meus 17 anos na indústria. Que legal, David. Então, desde a sua trajetória juvenil, vou chamar assim, né? Você estudou ali no Senai, que é uma das melhores instituições do nosso país hoje, pensando em... Nessa época foi no Cefet, eu comecei no Cefet. Legal. Também uma das melhores, né? Pensando em recursos eletrônicos, em manutenção, em situações assim. Sua trajetória inteira foi dentro da indústria, então. Até hoje, a sua vida é viver e respirar a indústria. Foi. Eu comecei na indústria
E era o seguinte, minha mãe, desde quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá na Feira Hippie. Meu pai expõe na Feira Hippie, e aí eu vinha de lá, a gente pegava o antigo 1156. E o que seu pai expõe lá? Aí meu pai pinta quadro, meu pai é artista plástico, ele pinta quadro, expõe lá na feira. E a gente vinha na Avenida Amazonas ali, aí na hora de ir e na hora de voltar, minha mãe falava comigo assim, ó, você vai estudar aí, ó, você vai estudar aqui, você vai estudar no Cefet, filho meu vai estudar no Cefet. Já ia plantando a semente. E desde os 8 anos de idade, minha mãe falava que eu ia estudar no Cefet. Então eu cresci com isso na cabeça, de que eu ia estudar no Cefet. E eu achava muito interessante, queria ser mecânico, queria fazer mecânica. Só que minha mãe queria tanto que eu estudasse no Cefet, que ela queria que eu fizesse um curso lá que chama Sistema Viário. Por quê? Porque era um curso mais fácil de entrar lá no Cefet. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição lá, aí o código do curso era 506 para Sistema Viário. Aí eu fui lá e coloquei 50. Quando eu fui pôr 6, eu falei assim, eu vou pôr 9, que é mecânica, eu vou fazer mecânica. Aí eu me inscrevi para mecânica, não falei com minha mãe, aí estudei, aí fiz a prova. Quando eu passei, minha irmã fazia sistema viário no Cefet. Aí quando minha irmã chegou lá e com a lista falando que eu tinha passado, aí minha mãe viu que estava escrito mecânico, minha mãe me xingou muito. Porque mecânica era um curso muito concorrido. E aí eu acabei assim, eu queria fazer mecânica desde pequeno. Aí fiz mecânica, entrei e assim minha vida inteira foi a indústria, desde essa época. E como que foi ali dos 16 a 7 anos aí, né, trabalhando? Você foi para outras empresas? Como é que foi a jornada até antes empreender? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, que acho que vai casar com isso daí. Mas você queria fazer mecânica, seu pai era artista plástico, como que você teve o contato com a mecânica, o desejo de ir para mecânica, assim, do nada? Como é que foi isso? E depois eu acho que vai casar com a Então, o que acontece? O meu pai é artista plástico e meu pai, vamos dizer assim, eu não vou falar que que eu tive uma vida sofrida, não, porque eu tive uma infância e uma juventude muito simples mesmo. Só que eu só fui descobrir que eu tinha uma infância muito simples depois que eu era adulto. Porque os meus pais não deixaram a gente passar por isso, ver que a vida era muito simples. Eu lembro que quando eu era pequeno a gente tinha lá para comer só um pezinho de frango, só que meu pai não fazia um pezinho de frango de qualquer jeito. Meu pai fazia um pezinho de frango temperado, com um anguzinho, com couve, e era o som de Bob Dylan, sabe? Então, assim, era uma coisa muito incrementada, assim. Só que eu sabia que a gente tinha uma vida muito simples, e a vida muito simples era por causa disso, por causa da profissão do meu pai, por ele ser artista plástico, né? O artista plástico, infelizmente, no nosso país, ele só tem sucesso mesmo depois que ele morre, que as obras dele ficam valorizadas. E eu queria alguma coisa que desse dinheiro, que desse retorno e que tivesse a ver com isso, porque eu também desenhava quando eu era jovem, também pintava. E aí o desenho mecânico apontava para isso, o desenho para o computador, o desenho computadorizado. E aí por isso que veio essa coisa de eu querer fazer mecânica, muito por causa de desenho, o desenho técnico. O desenho técnico eu acreditava que daria dinheiro, que teria sucesso. Não o desenho artístico que eu fazia, junto com meu pai. Não, sensacional. E como que foi a trajetória aí? Você começou na indústria até antes de tomar a decisão de empreender? Como é que foi os perrengues que você já passou aí, empresas? Só me lembro o primeiro nome da empresa, lá do Joãozinho, que você contou? É a Usimática. A Usimática foi a primeira empresa que eu trabalhei, né, com carteira assinada. Está lá assinada a minha carteira lá, Usimática. R$1,67 por hora. Tá lá, Tá guardado lá até hoje? Tá lá, tá guardado. Guarda mesmo. Tá longe, você tá longe de aposentar ainda, mas pode ser que o processo precise, né? Eu consultei semana passada, foi 19 anos. Pra poder... É ansioso aposentar. Não, eu consultei lá. Aí eu saí da Usimática. Aí tem uma empresa assim também que eu sou muito grato, chama F Máquinas. O proprietário dela se chama Fogaça, ele é muito conhecido no meu meio. E um dia ele foi lá fazer manutenção e eu vi ele mexendo, né, nas máquinas. Falei assim, um dia
eu queria mexer com isso aqui. Eu perguntei para ele se tinha vaga lá. Aí ele me falou que tinha uma vaga de estágio lá na empresa e eu já ganhava assim, embora fosse um salário pequeno, eu tinha muita responsabilidade na usimática. E aí eu falei com o João que eu queria sair, que eu queria seguir no ramo de manutenção. Aí o João falou comigo, seu David, eu não vou te privar de você fazer algo que é bom para você. E eu saí de lá para ser estagiário na F Máquinas. Isso com quantos anos, David? Isso aí eu tinha 18 para 19 anos. Sua mãe não te xingou demais também nessa decisão, não? Mas foi um período muito conturbado da minha vida, sabe? Um período assim que eu vivi uma crise espiritual muito grande, uma crise familiar muito grande, um período bem ruim assim da minha vida. E eu acabei indo para essa empresa, para a F, só que lá na F Máquinas eu não dei certo, não descolei, porque eu estava num período de rebeldia muito grande, né? E não condizia com a seriedade do trabalho que a gente executava naquela época. Mesmo como estagiário? Mesmo com estagiário. Porque, na verdade, a área da gente envolve muito investimento em pessoas. Já naquela época era assim. Então, a empresa não ia continuar investir num cara que não estava dando valor àquilo. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu fiquei só 6 meses lá, cumpri o meu estágio e acabei saindo de lá. Depois que eu saí de lá, eu fui para a Soldering. Fui trabalhar lá na Soldering. Depois da Soldering, que depois foi vendida para uma empresa americana, a ESCO. Saí de lá, eu fui para a Texid. Trabalhei 1 ano na Texid. Esse gosta de mecânica mesmo. Agora nas empresas tudo de mecânica. Aí até aí como mecânico, aí fui para a Texid. Aí eu tive um problema nas vistas, operei e aí teve uma oportunidade. Aí nessa época eu já era profissional, né? E aí surgiu uma oportunidade na F Máquinas de novo. Legal. E aí, na primeira empresa, hein? Na primeira empresa de manutenção, né? Na empresa de manutenção. Aqui você ficou menos tempo. Menos tempo, e aí eu voltei para lá por um único motivo. Porque quando eu saí de lá, da F Máquinas, quando eu era estagiário lá, eu sentei numa mesa lá parecida com essa, junto com o dono de lá, e ele falou comigo assim, ô David, pro bem da sua família, pro seu bem, eu vou te dar um conselho aqui. Desiste de ser técnico. Você nunca vai ser um técnico na sua vida. Você não tem os componentes necessários para ser um técnico. E aquilo me marcou muito, porque o que ele estava dizendo era verdade. Ele me via naquele momento. O único que conseguiria me ver no futuro, aonde eu poderia chegar, era eu mesmo. Então, eu até entendo o que ele quis dizer na época. Mas eu voltei para lá com um pouco assim de raiva, sabe? Assim, de querer provar para o cara que eu não era só aquilo. Não era só um momento que você... Não era só isso. Então, eu voltei para a empresa dele, aceitei o convite para voltar para lá, fiz um processo para entrar lá. Entrei, fui bem lá, fui bem na empresa, fiquei lá por quase 3 anos. E aí, de lá, eu já comecei a ver que eu poderia trabalhar para mim. Só que para mim trabalhar para mim, para eu poder tomar minhas decisões, eu ia precisar de uma base. Então, eu comecei a fazer essa base. O que é a base, né? É você ter uma casa sua, não morar de aluguel, você ter a sua casa, você ter o seu carro, você ter a sua estrutura já. E como eu tinha ali 22 anos, era pouco ainda o que eu tinha, né, para tentar alguma coisa sozinho. Saí de lá, fui para Mapau, saí da Mapau, fui para uma empresa que chama Cavamate, e a Cavamate também foi muito importante na minha vida. O Carlos é proprietário lá, foi um cara assim sensacional, um cara que também acreditou muito em mim. Fiquei 3 anos lá, sou muito grato a esses 3 anos que eu fiquei lá. E na Cavamate, o Carlos me deu a oportunidade de gerenciar, de tomar decisões, de acertar, de errar, de contratar pessoas, de andar assim lado a lado com ele. E aí chegou uma hora que eu vi que eu tinha condições de montar o meu negócio. Eu já estava dominando a coisa de um jeito que eu ia ter que aprender muito ainda, mas já dava para ir sozinho. Aí foi quando, em 2015, o país estava passando por um momento muito complicado, né? A Dilma tinha sofrido um impeachment, e estava numa crise bem pesada em 2015.
E aí eu decidi, mesmo assim, em dezembro de 2015, começar um negócio. Foi quando a gente fundou a Helsing Service. Cara, que legal, que trajetória, hein, David? Altos e baixos, empresas boas aí que te apoiaram, acreditaram em você aí. E de onde veio a decisão de fato, constituir a empresa? Não constituir, mas iniciar o trabalho da empresa? Porque você contou aí, né? Toda essa trajetória até se tornar um profissional, depois a segurança que você buscou. Você começou a empresa já com toda a segurança pronta? Como é que foi isso? Então, Aquela base, né? Você chamou de base, né? foi bem assim, sabe? Minha vida, Túlio, eu tenho que agradecer muito a Deus, assim, que uma coisa que eu sempre tive na minha vida, pessoas que acreditaram em mim, sempre. Isso, assim, é uma coisa na minha vida que sempre existiu. Quando eu estava muito bem, eu tive pessoas que acreditaram em mim. Quando eu estava muito mal, eu tive pessoas que acreditaram em mim. Hoje, aonde eu tô, eu tenho pessoas que acreditam em mim. As pessoas, elas vêm junto com o meu sonho. Eu vou sonhando e as pessoas vêm sonhando junto comigo. E eu gosto disso, sabe? As pessoas vêm me apoiando e às vezes parece que uma coisa é muito longa, muito distante e as pessoas acreditam também no sonho, sabe? Não sei se é porque eu vendo a ideia, a ideia e a pessoa acaba acreditando que vai dar certo, né? Então, assim, eu sou muito, muito grato a isso. Quando eu saí da Cavamate, eu não saí, assim, numa situação muito legal e foi mesmo, assim, tem que sair acabei me desligando de lá. E aí eu tinha duas situações que eu podia procurar, né? Ou eu procurava entrar para dentro de uma outra empresa, com carteira assinada, CLT, tudo bonitinho de novo, ou então era ali a hora. Lá na Cavamate, onde eu trabalhei, tinha uma questão lá que eu trabalhava como um consultor lá. Então, eu não tinha carteira assinada. Eu tinha carteira assinada, mas era com um valor um pouco mais baixo. E eu recebia mais uma comissão pelo meu trabalho lá. Quando eu saí de lá, eu saí com muito pouco dinheiro. Eu recebi de acerto lá R$ 1.300. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que na época as contas da gente dava R$300, R$350 por mês. E aí a minha esposa falou comigo assim, ó, se a gente R$350 por mês, a gente tem R$1.300, dá pra gente pegar esses R$1.300 aí e dá pra ficar tranquilo aí uns 3 meses. Aí eu peguei aquele dinheiro, saí, fui lá na Confermeta, na José Faria da Rocha, peguei aqueles R$1.300 que eu tinha, comprei R$900 de ferramenta, passei numa gráfica ali no PTB, mandei fazer uns cartãozinhos, 1.000 cartõezinhos, um bloco de relatório, aí sobrou R$70 dos 1.300. Aí eu passei no posto de gasolina, coloquei uns R$30 de gasolina, enchi o tanque, na época dava para encher o tanque de uma motinha que eu tinha, e cheguei em casa com uns R$25. Aí cheguei em casa, eu tava lá tirando as ferramentas do plástico, aquela sensação gostosa de tirar as ferramentas tudo do Coisa plástico. nova, né? Tudo coisa nova. Essa coisa estralar no chicote. Aí minha esposa chegou, olhou para as ferramentas, falou assim, eu não acredito que você fez isso. Era uma quarta-feira. Eu não acredito que você fez isso. Aí eu falei, olha, assim eu fiz. Comprei tudo de ferramenta. E os relatórios eu vou pegar amanhã, vai ficar pronto amanhã. E os cartões. Aí peguei a moto na quinta-feira de manhã e comecei a rodar, entregando cartãozinho nas indústrias. Agora eu tô sozinho, quiser me chamar, tá aqui, tudo. Mandei fazer o uniforme depois. Aí fiquei quinta-feira e sexta rodando. Quando foi na sexta-feira à tarde, uma empresa me chamou, Alto Relevo, lá em Itaúna. Me chamou para fazer o trabalho. A gente até tem o primeiro relatório lá na empresa, pregado na parede lá dessa empresa. Relatório número 1. E de lá para cá, 9 anos, nenhum dia sem trabalho. Nenhum dia. Nunca passei um dia, depois que eu montei a empresa, depois dessa quarta-feira que eu saí, um dia falar assim, hoje eu não tenho trabalho. Nunca aconteceu. Sempre teve trabalho. Não importa se é com uma pessoa, se você tem outra pessoa te ajudando, se é 3, se é 4, se é 10, sempre tem trabalho.
Então a gente está aí até hoje depois dessa decisão, dessa malinha de ferramenta aí. Legal. E aí a minha esposa já me perdoou pela malha. Legal, e parabéns por isso, né, David? Não deve ser fácil ter tomado a decisão de trocar o 6 pelo 9, depois de ter trocado um trabalho efetivo por um estágio. Tampouco essa decisão aí de abrir mão de uma segurança de alguns meses até conseguir um outro trabalho para essa decisão de empreender. Mas agora eu queria que você contasse um pouquinho, a gente já entendemos que você é mecânico, é profissional disso, entende de elétrica, entende um pouco ali sobre a tecnologia, sobre tudo isso que está em volta de uma máquina. Mas eu queria que você nos contasse assim, qual que é a sua atuação, não só sua agora, até falando um pouco já da Helsing Service, que é uma empresa referência no que você faz, mas eu queria que você contasse o que você faz, qual dor que você soluciona de uma empresa, na indústria, de um cliente seu, para a galera que está nos ouvindo entender exatamente. Porque de mecânico, a gente pode pensar você sabe muito mais que eu, né, de, sei lá, quantos milhões de possibilidades que poderia ser. Mas o que eu acho mais legal é que vocês atuam numa área muito específica. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é essa área sua. Basicamente, quando a gente fala do que a gente faz, a gente fala para as pessoas, o que você faz? A gente conserta torno e fresa. Todo mundo sabe o que é um torno e o que é uma fresa, né? A maioria das pessoas sabe o que é torno ou uma fresa. Mas a gente trabalha com equipamentos que são computadorizados, né? São máquinas CNC. É um comando numérico, ou seja, um computador que controla essa máquina. E aí o que acontece? Essas máquinas elas fazem depender cada vez menos da mão de obra humana. Para você pegar um copo desse aqui e conseguir fazer esse copo aqui, de aço, por exemplo, você consegue fazer um copo desse num torno, um torno convencional comum. Só que você depende da habilidade de um ser humano fazer isso aqui. Uma máquina CNC constrói exatamente isso aqui, seja de aço, de alumínio, de qualquer material, só que um computador, a mão de obra faz um desenho no computador e esse computador é que controla a máquina para fazer esse mesmo copo. Qual que é a diferença? É que agora você pode fazer 1000 copos desses, 10.000 copos desses. Você começa a ter controle sobre o processo. Então é isso que a máquina CNC faz. E uma máquina CNC ela é formada pela parte mecânica, pela parte elétrica, pela parte eletrônica dela, né? E é isso que a gente faz. A gente dá manutenção nesses equipamentos. Hoje a Helsing ela segue ali dois segmentos. Dentro da própria empresa, dois segmentos. É a parte de assistência técnica, que é manter funcionando o que está no mercado já, e é reformar equipamentos. Equipamentos com 10, 15, 20, 30 anos de uso, o que seria sucata, a gente consegue pegar esse equipamento e revitalizar ele e colocar ele em alto nível de novo, competir com máquinas super modernas. E aonde foi que a Helsing a gente conseguiu ver que isso era uma vantagem? Quando o país entrou em crise, o dólar disparou. A disparada do dólar fez com que entrar máquinas do Brasil ficasse muito caras. Então a gente viu que o que estava aqui dentro precisava ser revitalizado. Só que a gente não queria revitalizar de qualquer jeito. Então a gente criou toda uma estrutura para fazer essa revitalização de um jeito que fosse de alto nível. Voltar a trabalhar com 100% da capacidade fabril. Então, eu fiquei até curioso agora, deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Né? É porque nós é tão burro. Né? Mas eu fiquei curioso, eu gostei desse ponto. Porque eu acho que pensando no capitalismo consciente, você reaproveitar um equipamento desse que iria virar entulho e virar... Pô, faz todo sentido. E voltar 100% da utilidade dele na minha opinião de leigo, quase de outro mundo. Né? E eu vejo, eu que não sou técnico e não entendo, que é muito difícil, né? Mas pela sua experiência aí, essa revitalização, pensando no contratante, é vantajoso, fica muito mais barato, né? Por que seria o bom uma empresa, em vez de ir lá, mesmo se ela tiver um financiamento, uma forma de comprar uma nova, ou ele conseguir falar, eu não vou gastar sei lá, quais seriam as vantagens para ele buscar no mercado revitalizado igual a HS oferece, por exemplo? Então, imagine que você tem 100 mil reais para você comprar uma máquina nova. Saiu uma máquina nova, ela custa 300 mil. Uhum. E você tem 100 mil na mão. Então, o que você teria que fazer?
dar os seus 100 mil e financiar mais 200 mil. Aí você fica com essa dívida. Só que às vezes você já tem ali dentro da sua fábrica uma máquina que está ali capengando ali. Imagine que você pegue essa máquina que está capengando, invista esses 100 mil nela e ela volte a produzir igual essa máquina de 300 mil que você estaria querendo comprar. É isso que a gente faz. Eu pego seu equipamento, em 60 dias eu deixo ele produzindo exatamente igual a máquina nova. Exatamente igual a máquina nova. E você já tem os 100 mil. Então, a maioria dos clientes que fazem serviço com a gente, eles já têm um dinheiro que talvez eles dariam de entrada no equipamento. Eles usam esse dinheiro para revitalizar aquilo que eles também já têm. E qual que é a grande sacada? É que o cara fica mais seguro para poder fazer esse investimento. Ó, a máquina já é minha, eu já conheço o equipamento, ela só está velha, mas ela está comigo tem 10 anos. E os caras se orgulham disso, cara, não, eu sou o primeiro dono dessa máquina, eu conheço essa máquina, o cara já conhece a máquina com segurança. Tem uma história, né? De História. O que a gente faz? É pegar o dinheiro que ele tem na mão, que já é dele também, e investir no próprio equipamento dele. E aí a gente restaura num padrão que ela consegue ficar competitiva. Entra assim, a confiança do cliente no nosso trabalho. O cliente vê o que a gente já fez, ele acredita que aquilo vai dar certo. Aí que entra, eu vendo um projeto para ele, né, vendo uma ideia para ele de como que vai ficar, e o cliente gosta dessa ideia. E a gente faz tudo, a gente pinta a máquina lá, que quando a pessoa chega, a pessoa acredita que a máquina é nova, é zero, né? Então a gente faz. A gente não deixa dúvidas sobre o nosso trabalho. Então essa é a grande vantagem. Você entra com equipamento, entra com dinheiro, sai com metade do valor do investimento e com a produção igual. Né? Então é uma grande vantagem, sim, do cliente. Que legal. E só para, assim, o pessoal vai entendendo um pouquinho mais, né? Mecânica, vai a gente falando sobre máquina e tal. Essas máquinas, quando você fala de tecnologia, você fala do que elas produzem, é de todo tipo? Desde lá na indústria trabalha com aço, a indústria trabalha com vidro, a indústria trabalha com... Qual que é a maior atuação da HS pensando nessas estruturas de máquina, nessas organizações? Então, quando a gente fala de máquina CNC, existe máquina CNC hoje para tudo, né? Que você imaginar. O que é o CNC? O que significa a máquina? Como que eu julgo que uma máquina é CNC? Quando ela é automática e ela tem um computador que controla ela. Legal. Então, a pessoa não controla a máquina mais, a pessoa controla um computador. Quem controla a máquina é o computador e o ser humano controla o computador. Legal. Então, pode ser dentro de um supermercado ou dentro de uma grande indústria. Vamos dar um exemplo, uma impressora de papel, ela é uma máquina CNC. Legal. Você faz no computador, imprime ela. Você faz no computador e manda ela imprimir. Então, um exemplo assim de uma máquina CNC, uma impressora é um CNC. Legal. Mas com impressora especificamente você não trabalha. Então, aí com o setor de CNC ele é muito grande, existem as máquinas a laser, as máquinas a plasma, existem máquinas de corte, de dobra, de prensa. A gente chama no nosso segmento de máquina operatriz. Legal. O que é a máquina operatriz? São aquelas máquinas que fazem o processo de torneamento, de fresamento, de mandrilhamento, né? A gente é especialista nesse tipo de equipamento, que é mesmo a manufatura de equipamentos. Entendi. Cara, que legal. Então, começou isso daí no final de 2015, que você tomou essa decisão. Então, nós já estamos indo aí para quase 8 anos. 2009. Para 9 anos, né? Agora, em 2015, a gente completa 9 anos de empresa. Legal, isso que eu ia falar. Então, nós já está indo aí para 9 anos dentro de uma estrutura de mercado. E como que funciona a Helsing hoje? Agora, eu queria que você contasse... Para a gente entender sobre o David, entender essa trajetória, o trabalho que você faz, queria que você contasse um pouquinho como que é a Helsing, como que a Helsing atua, como que ela se coloca no mercado, como que é a gestão, como que é a sua organização. Acredito eu que você já não está lá no chão de fábrica o tempo inteiro mais, apesar de todo o seu conhecimento e experiência nisso daí. Mas como que você organizou uma empresa para que atendesse da mesma forma, como se fosse o David ali com a maletinha dele lá, com as primeiras ferramentas? Então, eu acredito que o sucesso de um empreendedor
ele atinge assim, o sucesso, no meu ponto de vista, é quando ele faz o negócio dele funcionar e ele não precisa mais estar presente. Esse é o sucesso. Mas não é só abandonar tarefas na mão das pessoas, é você passar uma tarefa, acompanhar essa tarefa e ver essa tarefa acontecendo. Então eu acredito nisso. E é isso que eu tenho tentado fazer, sabe? É colocar para as pessoas uma forma de pensar. Não é a forma que o David acha que é certo, que o David acha que é errado, não é isso. É a forma certa de se fazer uma coisa. E se eu mesmo estiver fazendo uma coisa que está errado, eu tenho que reconhecer que eu estou fazendo errado, porque existe uma forma certa de fazer as coisas. Existe um jeito certo de apertar um parafuso. Ah, eu vou apertar esse parafuso aqui desse jeito porque o David gosta que... Não, não é porque eu gosto, é porque tem um jeito certo de apertar aquele parafuso. Então, eu não consigo estar hoje mais em todos os segmentos da empresa. Ainda bem, né? Não dá, né? Mas a gente tenta acompanhar e fazer as pessoas pensar dessa mesma forma, né? Eu tenho hoje, a nossa estrutura hoje, né? A empresa, ela tem 4 sócios, sou eu, minha esposa, o Jansley, né? Que a gente chama ele de Jajá. É melhor, né? Chamar ele de Jajá. Ele vai escutar na hora, só tô brincando, não vai ficar bravo não. E o Davidson, né? Então, como que a gente estruturou? Chegou uma hora que as coisas começaram a tomar algumas dimensões que aí eu já não dava conta mais de gerenciar sozinho. E aonde que era a maior tomada de tempo que eu precisava era na parte mecânica e na parte eletrônica. Então, eu fiz um convite, eu já vim para a nossa empresa, ele era CLT e convidei ele para ser sócio da nossa empresa e convidei o Davidson também para ser sócio da empresa. Então, cada um recebeu um percentual da empresa, mas esse percentual veio com isso, veio com a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, né? Então, o Davidson veio, eu passei para ele, a gente foi trabalhando junto, foi acertando os pontos, a forma certa de trabalhar. E ele foi pegando. Hoje é o melhor mecânico que existe na nossa empresa hoje, é o Davidson. E o Jansley veio desse mesmo jeito, já veio do mesmo jeito. Ele veio com a carga muito boa já de conhecimento e a gente foi adequando ali o que era o certo de fazer. E hoje também ele é o melhor eletricista eletrônico da empresa. E aí cada um tem a sua responsabilidade hoje. Então aonde que eu fico? Eu fico na parte de buscar trabalho, uma coisa também que tem diminuído bastante a minha função, porque o nome que a gente tem no mercado, o trabalho já está vindo de forma automática para a empresa, essa captação, né, tem acontecido de forma automática, e os dois vão ali gerenciando, tocando a parte mais de execução do trabalho. Então eu passo o trabalho para o pessoal, eu ainda trabalho muito na parte de projeto, hoje dos equipamentos, do que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, eu consigo ainda trabalhar na distribuição disso. A Josi trabalha na parte administrativa, né? Junto com o Jonas, trabalha com a gente lá e os dois conseguem administrar muito bem a parte administrativa da empresa, pegando aí um suporte que a CNPJ passa para a gente. Então hoje essa parte também tem rodado muito redondinho. Legal. Você comentou o nome de algumas pessoas, mas hoje no total, quantas pessoas estão envolvidas ali em todo o processo da Helsing, da empresa como um todo, né? A gente sabe que você tem atuação com a Helsing, com a HS, algumas outras estruturas que compõem o grupo, né, de empresas. Mas quantas pessoas estão envolvidas ali hoje para fazer toda... Eu ia falar mágica, né? Mas não tem nada de mágica, tem muito trabalho envolvido aí, né? Então, o nosso trabalho, internamente mesmo, nós temos 11 pessoas, só que o processo ele vai muito além disso, porque a gente trabalha com muitos terceiros junto com a gente. Então, hoje, assim, a gente gerencia um trabalho que é feito por umas 30, 40 pessoas. Legal. Esses terceiros atuam diretamente para a Helsing ou atuam para um cliente e a Helsing acompanha isso? Então, a gente vende a mão de obra deles junto com a nossa. Legal. Então, eles estão ali... Parceria. Eles são parceiros, né? Eles têm a empresa deles, eles têm o trabalho deles,
mas quando a gente vende o nosso trabalho, já é contando com essas parcerias. Legal. Funções que a gente não faz. Por exemplo, geometria de máquina, que é um trabalho assim bem artesanal e bem técnico. Nós temos uma turma lá, né? Uma equipe importada lá do sul, lá, os gaúchos lá, eles fazem toda essa parte para nós. É um pessoal assim, bem parceiro mesmo, ajuda a gente bastante. Então a gente vai fazendo isso. A gente vai ter a parte de laboratório, a gente vai terceirizando a parte de laboratório, de reparo de equipamento, né? E aquilo que é mais crítico, que é mais gargalo, a gente faz internamente com o pessoal nosso. É legal você trazer esse ponto, porque lá no início, quando você falou ali que você estava no início da sua trajetória, né? E você contou aí um pouquinho sobre como que era, né, ser mecânico e não ser eletricista, dominar um assunto e não dominar outro. Isso não acontece com a Helsing hoje. Hoje, se o cliente ele precisa do processo do início ao fim, a Helsing não deixa uma das etapas ali faltando e fala, vem outra aqui e resolve. Você não dá nem essa abertura para o mercado, né? Você já, mesmo precisando de parceiros, você atua do início ao fim do problema, entregando a solução para o cliente. Hoje a gente pode dizer assim que a gente tem condições, a gente tem até estudado assim, a viabilidade disso, mas a gente tem condições total de construir um equipamento CNC do zero. Então a gente consegue... a gente não vai pegar uma matéria-prima, ir lá e fazer tudo, mas a gente consegue comprar essa matéria-prima, comprar isso, comprar aquilo e montar. A gente consegue montar um equipamento 100%. Então hoje não existe nada numa máquina CNC que a Helsing não seja capaz de fazer. Ou a gente faz internamente ou a gente terceiriza isso, mas a gente domina 100% hoje do nosso processo, tanto na área de assistência técnica como na parte de reforma. Cara, que legal, hein, David? Deve ser um desafio fazer isso daí, né? Porque a galera que vem de fora, né? Você citou aí os gaúchos, mas com certeza tem outras empresas, outras atuações. Como que você faz, né? Ou como que é o processo da Helsing, a visão ali da Helsing em relação a isso, para que essas pessoas que atuam com o seu cliente, dentro da empresa do seu cliente, represente o nome da Helsing. Porque eles não são a Helsing, são seus parceiros. Mas pode ser que eles chegam lá e fazem alguma coisa atrapalhada ou falam alguma coisa que não deveria falar. Como que você faz esse processo para que você minimize essas situações? Mas aí você vai lembrar que um conselho que sua mãe deve ter te dado quando você era pequeno, né? Me diga com quem tu andas, que tirei com quem tu és, né? Então é isso aí, a gente não coloca qualquer um, né? A gente tá ali calçado ali, né? Com pessoas de altíssimo nível, né? Tanto na parte eletrônica, nessa parte, todo o nosso processo. São pessoas de altíssimo nível. Quando eu falo que é altíssimo nível, não é só profissional, não. A pessoa tem que saber tratar bem o cliente, né? Tem que ser pessoas flexíveis, que está disposto a aceitar algumas condições que o cliente coloca, saber entender a parte financeira do cliente, o que ele pode, o que ele não pode, né? Quando às vezes dá para ser mais vantajoso para nós, porque o cliente permite isso. Existem situações que não é tão vantajoso, mas aí os parceiros estão junto com a gente nisso também. Então a gente vai gerenciando a coisa dessa forma, de forma que os nossos parceiros eles veem que é vantagem trabalhar conosco. Então, de forma nenhuma, eles vão querer. Eu estou aqui dentro, a Helsing não está aqui, não tem ninguém da Helsing aqui, eu posso fazer o que eu quero? Não. O cara está ali para defender a gente também. E a gente também está ali para defender eles. Legal isso daí. Não deve ter sido fácil encontrar os parceiros certos o tempo inteiro, né? Deve ter passado por muitos perrengues aí. Mas a gente... Tanto internamente, sabe, Túlio? Eu acho que o maior patrimônio que a Helsing tem hoje é a turma que a gente tem. A nossa turma é muito boa mesmo. A gente tem uma turma bem completa, de pessoas muito competentes, pessoas de boa índole, bom caráter, pessoas honestas, trabalhadoras. Então, assim, foi. E aí a gente busca isso também nos nossos parceiros, né? A gente tem buscado também parceiros que são assim. Hoje a gente tem a felicidade de, desde o início, né? Desde quando a Helsing surgiu, representar a Vessatronic, que é o maior laboratório de eletrônica do Brasil, né? O maior laboratório. A Vessatronic consegue hoje reparar 700 equipamentos por mês. Isso é um número assim, altíssimo. E
a Versatronic... Imagina o nível de complexidade que deve envolver isso. E aí a gente tá falando, a gente tem orgulho, né, de carregar o nome dos caras, né, com a gente. Eles acreditam na gente, a gente acredita neles e vamos trabalhando junto. E parceiros sérios, o equipamento chega lá, o pessoal fala com a gente assim, ó, você mandou esse equipamento para mim aqui, só que é o seguinte, esse equipamento aqui não tem defeito não. Pode dar uma olhada em outra coisa aí. Eu lavei ele, deixei tudo limpinho para você, perdi o meu tempo aqui, limpando, testando e tudo. Só que é o seguinte, aqui não tem defeito. E devolver para o cliente, a gente chega lá no cliente e fala assim, ó, eu mandei isso aqui lá e realmente não tem defeito. Eu vou precisar continuar buscando o problema aqui na sua máquina. Então, assim, muitos viriam isso como uma oportunidade... de ganhar, não, eu achei um defeito aqui, mas esse defeito pode ter sido causado por alguma coisa aí na máquina. Ou às vezes quando o problema é muito simples de resolver, aí eles resolvem ali, Deise, aqui foi só isso aqui, coloca lá de novo. Então, assim, buscar pessoas assim, é assim que a gente quer trabalhar, sabe? A gente quer trabalhar certo com o nosso cliente, mas a gente quer que os nossos parceiros trabalhem certo também, porque é o nosso nome que está ali. Cara, que legal, né? Não é fácil... Falei aí no início que não era fácil encontrar parceiro assim, não deve ser fácil mesmo, não. Hoje, aqui, a gente tem um conceito aqui nas CNPJs que a gente só indica aquilo que a gente compra, ou que a gente tem um serviço. Então, é legal a gente ver outras empresas com esse mesmo olhar, que se você um dia tiver um problema em uma das suas máquinas, com certeza você vai mandar para um dos seus parceiros resolver. E ainda falando, Túlio, assim, da parte de parceiros, é aquilo que eu falei no início, né? Eu sempre tive pessoas que acreditaram. Quando eu montei a Helsen, um dos donos da Versatronic, o Newton Coutinho, ele me mandou um multímetro, que é o multímetro que eu uso até hoje. Ele me mandou esse aparelho e falou comigo assim, ó, tá aqui um aparelho para você, isso aqui é um presente meu para você, como incentivo aí para você montar. Logo no início também, a gente tinha os relatórios de papel. Eu já tinha trabalhado com um software que chama Engeman, da Enge Company. Esse software ele faz todo o nosso processo de apontamento de horas, de material, tudo isso aí ficar registrado de forma eletrônica. Então, o que acontece? Quando eu comecei, eu queria muito um software desse. E aí eu liguei lá na Enge Company para poder falar com o pessoal falou comigo assim, ó, nós temos software aqui, só que o software era tipo assim, sei lá, uns 50 mil reais o software. Aí eu falei com eles assim, ó, mas eu quero um software desse aí, só que eu não tenho 50 mil reais para pagar no software. Aí a Graziella, sou muito grato a Graziella falou comigo assim, ô David, é o seguinte, por que você quer o software? Eu já trabalhei com software, acredito que dá certo, eu já usei, eu quero fazer funcionar na minha empresa. Quantas pessoas trabalham aí com vocês aí? Não, é só eu. Sou só eu de técnico. Mas é interessante isso aí. Ela falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para o meu diretor aqui para ver o que ele acha dessa ideia aí. Aí ela levou para ele e ela voltou para mim e me respondeu assim, ó, nosso diretor... Ele falou assim que é para esquecer essa questão de valor. Ele quer que você use o software dele. Uma pessoa individual querer montar uma empresa, já querer que o negócio já comece cedo no início, o nosso diretor faz questão de que você use o software dele. Quanto que você pode pagar pelo software? Me fizeram essa pergunta. Um software de 50 mil reais. Os caras me perguntaram quanto que eu podia pagar, pessoal. Quanto que eu podia pagar? Eu falei com eles, ó, se vocês fizerem 12 vezes de 500 reais, eu posso pagar isso aí. Não, beleza, vou levar para ele a proposta, né? Aí levou a proposta, os caras fizeram 12 vezes de 500 reais o software. É o software que a gente usa até hoje. Depois disso, nós compramos a licença, nós compramos a versão da cloud. A gente usa hoje a versão mobile. Cada técnico tem uma versão no celular para poder fazer o relatório eletrônico. Nossos relatórios são todos detalhados, nos mínimos detalhes, tudo armazenado de forma eletrônica. E a gente ainda foi convidado para gravar como cliente de sucesso, o case de sucesso da Enge Company depois disso tudo. Cara, que legal. E quanto que foi esse case? Eu nunca vi esse case. Tem no site deles, né? Acho que tem uns
3, 4 anos que a gente já foi apontado como cliente sucesso deles. O software, a gente conseguiu implementar o software, fazer funcionar e manter isso funcionando. Cara, que legal, hein? Parabéns por isso. Porque não é fácil, não. Você conseguir implantar desde o início um software é complexo. Ter a visão de organização no início do negócio já é Porque a implantação em si é mais fácil, com só você fazendo. Você Quando eu trabalhava Mas é difícil você já ter essa definição para fazer isso. Essa mentalidade. Ainda mais quando precisa investir, né? Sim. Só com os R$ 25 que ela devolveu para a esposa lá. Quando eu trabalhava na Mapal, é até uma empresa aqui de Birité, não sei se vocês conhecem, a Mapal, eles tomaram a não conformidade lá e eles estavam assim quase perdendo a ISO 9001 deles por causa de falta de registro de manutenção. E eu era mecânico de manutenção lá, era só eu, um outro colega e o nosso supervisor. A equipe de manutenção era essa. E não tinha registro nenhum, era 0 de registro. E lá na Mapal eu já tinha visto lá o CD-ROM com o software, um livro do software, já lá. E eu fui até o TI lá e o pessoal de TI falou que eles compraram esse software no passado, tentaram instalar, só que não deu certo. Aí eu peguei um monitor daqueles antigos, aqueles quadradão antigo na época, um computador velho, arrumei um mouse, um teclado, tudo velho lá e instalei esse software lá. E aí eu propus para eles que a gente poderia não perder a ISO por causa de registro de manutenção, que pelo software dá para fazer. E aí na época o gerente lá, o Vandeir, ele me deu essa prerrogativa de fazer o que eu pudesse fazer. Aí você pensa assim, como que você pega uma empresa com 500 equipamentos tinha na época, e conseguir registrar isso tudo, fazer uma equipe de manutenção, sendo que era só eu que acreditava nessa ideia. Aí eu comecei a estudar sobre um tipo de manutenção que chama TPM, Manutenção Produtiva Total. Qual que é a ideia da manutenção produtiva total? É que o operador ele seja responsável pela manutenção do próprio equipamento. E eu implantei esse procedimento lá dentro da manutenção preventiva total, lá, e aí eu tinha 80 operadores. Então a minha turma de manutenção saiu de 1, porque os outros 2 que faziam parte da manutenção não acreditavam que ia dar certo, eles só jogavam contra. A gente saiu de 1 para 81. E aí o pessoal deixou eu organizar eventos lá no auditório, com os equipamentos, os operadores limpavam as máquinas, ajudavam, e aí a gente fez isso funcionar. E veio a auditoria da ISO 9001. Na primeira auditoria da ISO 9001 nós passamos sem nenhuma não conformidade. O auditor da ISO foi lá, me cumprimentou e falou comigo assim, eu nunca tinha visto isso. Uma empresa quase perder a ISO por causa de uma não conformidade, não contratar ninguém, não tomar medida nenhuma para poder resolver o problema, acreditar em nenhuma pessoa e essa pessoa colocar um sistema para funcionar que já estava sucateado dentro da empresa e fazer funcionar. E a gente fez, em tempos recentes eu voltei na Mapal, agora como cliente, para levar uma peça lá para poder ser feita lá dentro, e até hoje eles usam o IGMAN lá dentro, lá fornecido pela IG Company, funcionando redondinho. Tem pessoas hoje responsáveis lá dentro do processo. E aí eu contei isso, né, quando a gente foi adquirir esse software lá para o pessoal da IG Company, eles viram que eu queria fazer aquilo funcionar mesmo. Que legal, hein? Só demonstra aquilo que o David falou antes, né? Que são pessoas que acreditam nele. Foi o que o diretor fez, pô. Acreditar no cara que já fez isso rodar lá, vamos colocar que ele vai dar condição mais tranquila para compra, que isso vai fazer acontecer. Eu tenho que agradecer muito a Deus, sabe? Em toda a minha vida foi assim. Nunca faltou crédito para mim. Nunca faltou crédito. Eu sempre tive crédito, crédito com pessoas, créditos em relacionamentos. Sempre tive crédito para poder investir naquilo que eu achava que ia dar certo. Cara, que legal, hein? Essas direções aí estão sendo bem escoradas, bem acompanhadas. Agora,
é legal, depois a gente ver toda essa trajetória sua, eu achei muito legal a gente conhecer o David ali, né, como já tomando decisões como adolescente, porque tomar a decisão que você tomou, né, do curso que você escolheu não era tão fácil, depois de trocar de emprego, e imagino que uma das mais difíceis foi de trocar os R$ 1.300 pela ferramenta, né, enfim, eu não sei se o couro... Essa aí foi mais fácil. Não sei se o couro da mãe era mais... Eu acho que a decisão mais difícil era se a esposa ia ser sócia mesmo ou não. Você não acreditou que ela... A esposa já é sócia, né? Mas depois a gente vê toda essa trajetória e é muito bonito. A gente já deixa aqui tantas nossas felicitações por tudo isso que você passou e o que a gente quer que aconteça de melhor sempre, né? Mas nossos parabéns também, porque tomar essas decisões não deve ser nada fácil. Eu queria que a gente entrasse agora no momento que a gente chama aqui no CNPJ Cast, né? No momento empreendedores CNPJs. É onde, depois a gente conhecer sua história, conhecer um pouco sobre a sua empresa, e hoje a gente conheceu o que ela faz, a gente conheceu também a sua atuação de uma forma de gestão dela, que é muito legal você equilibrar tanto um bom profissional quanto os bons parceiros, né? E solucionar o problema de início ao fim do seu cliente. Eu queria que você trouxesse, David, pra gente aqui, alguma situação que você, como empreendedor, né, com a empresa, situações que você viveu aí, que se você hoje, com a experiência que você já tem, você não repetiria. Talvez, sei lá, não vou falar a maior burrada, mas talvez uma coisa que você fez que você olha e fala, poxa vida, isso daí eu não faria de novo. Então, eu posso sim, como empreendedor, duas coisas aí que eu acho fundamental para um empreendedor, para ele assim, não fazer. A primeira coisa é não deixar de acompanhar a parte fiscal da empresa. Deixar essa parte fiscal assim, para outra pessoa cuidar e fechar os olhos a isso foi um erro assim, que eu cometi. A gente foi penalizado por isso algumas vezes, né? A gente até hoje paga alguns refinanciamentos, a gente paga algumas coisas assim, financeiramente mesmo, prestações todo mês que a gente tem que arcar, porque a gente confiou, né? Eu confiei, foi um erro meu, confiei de que a coisa estava acontecendo do jeito certo e eu não me envolvi. Então, se você é empreendedor e você começa ali a ter um pouquinho mais de demanda, começa a ter que gerenciar um pouquinho mais, não abre mão da parte contábil da empresa. Não abre mão. Nunca tire a mão da parte contábil da empresa. Em momento nenhum. Você pode ter ali a sua esposa trabalhando com você, a sua mãe, a sua filha, não importa quem seja, não tire a mão da parte contábil da empresa. A parte contábil da empresa, ela tem que estar ali debaixo do seu braço o tempo todo. Nem que seja para você ver números, para você ver gráficos, para você entender o que está acontecendo. E eu me desliguei disso por um período da empresa. Eu me foquei muito na parte técnica e me desliguei da parte contábil. Isso é uma coisa que eu jamais faria. Contabilidade de uma empresa... A empresa precisa entender, o empreendedor precisa entender que ter uma contabilidade não é só um gasto que você tem. Na verdade, a contabilidade é um investimento que você tem. Quanto dinheiro você vai poupar na sua vida se você tiver uma contabilidade certa, que faz as coisas certinho, bonitinho, que te fala dos seus prazos, que não deixa você fazer besteira, né? Então, esses erros que a gente cometeu, a Helsing, ela sofreu muito até chegar numa parceria aqui. Aquela história assim de igual a gente cometeu isso. Não, tem um primo meu que é contador e passa para ele que ele trabalha no escritório. Não estou falando que não tem gente competente, não. Tem gente competente, mas é um risco, sabe? A contabilidade tem que ser pessoas sérias, pessoas que estão ali, equipes diferentes, e a gente hoje paga muito por isso. A Helsing, por exemplo, é mais uma prova, né, de que isso aqui não é combinado e foi realmente um problema. A Helsing era para ser só Helsing Service, não existia HS. A HS veio para a história por causa de um erro de contabilidade. A gente deixou de ser Simples Nacional e passou a ser lucro presumido. Num momento muito ruim. Num momento muito ruim.
num momento muito ruim, e foi uma alternativa do contador, que a gente trabalhava na época, abrir a HS para poder movimentar a HS com o Simples Nacional e deixar a Helsen parada, porque os impostos eram muito altos. Então, isso foram erros que foram acontecendo. A gente perdeu o nosso Simples Nacional por causa de uma guia de R$500. Então, assim, de coração, é mesmo assim um conselho que eu dou para quem está empreendendo. Coloca a pasta da contabilidade, bate seu braço e não abandona, né? Não abandona. A Helsen sofre com contabilidade desde quando a gente começou. Desde quando eu comecei, a gente teve problema com perca de documento, a gente teve problema com prazo, a gente teve problema com o Simples Nacional, a gente teve diversos tipos de problemas, diversas notas fiscais tiradas erradas, notas fiscais tiradas de forma indevida, né? Notas fiscais que tiraram nota fiscal de venda de equipamento e não era para ter tirado nota fiscal de venda, e aí fez o nosso Simples Nacional disparar. Então, assim, falta de orientação. A gente teve paz depois que a gente conseguiu fazer essa parceria com as CNPJs, e é uma parceria muito legal, né? A gente tem uma ideia, a gente traz uma ideia para vocês, e aí vocês estudam juridicamente se aquela ideia pode ser colocada em prática. E antes a gente tinha uma ideia, ou alguém tinha uma ideia e fazia. Hoje não, hoje a gente trabalha num nível bem profissional. Hoje a gente tem uma ideia, a gente traz para vocês avaliarem se a ideia da gente pode ser feita. Tem momentos que pode, tem momentos que não pode. E a gente respeita a opinião da contabilidade. E muitas das vezes tenta encontrar um meio termo também, né? Que nem sempre tudo é 100%, né? E precisa ser equilibrado, né? Se não tiver avaliação de ambos os lados, não funciona. E eu acho que uma das coisas que a gente busca fazer no CNPJs, e que na minha opinião acho que talvez é uma das coisas mais assertivas que a gente já fez dentro da nossa empresa, e acho que casa muito com o que o David está falando, é a gente meio que nos colocarmos do lado do empresário e meio que insistir em estar do lado do empresário. Muitas vezes tem muita gente que contrata CNPJ, mas isso é chato, vai ficar marcando reunião todo mês, semana, uma vez por mês. Então, mas aí você sabe mas isso é muito bom para você. Isso é para você mas poder você sabe aproveitar e entender isso. Né? Uma coisa que eu acho legal que a CNPJ faz é que ela coloca o cliente aonde ele quer estar. Aonde que você quer estar. Tem um cara que ele quer ser pequeno. Então, a CNPJ fala assim, então eu vou tratar você como pequenininho e você não vai crescer. Não, aqui para mim tá bom. Beleza, então vocês vendem um pacote para esse cara. Não, eu sou pequenininho, mas eu quero mais. Então, a CNPJ, ela vende um pacote pro cara. Ela vende um pacote para um cara intermediário e ela vende um cara para um cara avançado, um cara que quer as coisas tudo organizado. E outra coisa que eu acho legal na parceria que a gente tem com as CNPJs é a questão de você, tipo assim, eu sou um cliente que já estou no nível mais organizado. E aí eu quero tomar esse veneno aqui. Aí a turma da CNPJ fala assim, você não vai tomar esse veneno. Não, mas a empresa é minha, mas você não vai tomar o veneno. Você não vai se prejudicar. E eles brigam com a gente. E aí o grupo bomba de mensagem no WhatsApp. Eu falo assim, você não vai. Então, parece até briga de marido e esposa. Então, mesmo que a gente queira fazer algo errado hoje, a contabilidade não deixa a gente fazer algo errado, né? Então, acho que isso é legal. E a gente vai acompanhando. Quando você falou de erros, hoje eu acompanho o grupo e aí eu vejo ele e falo assim, opa, isso aqui tá errado, alguém vacilou nisso aqui. Gente, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, hoje eu me envolvo nisso, né? E era uma coisa que foi um erro meu não ter me envolvido nisso antes. Legal. E depois de você ter trago aí, o que se a gente tivesse combinado, eu acho que a gente tinha até valer pagar seu cachê hoje, depois dessa ideia aí que você trouxe, foi muito boa. Mas a gente sabe, e a gente acredita também muito aqui nas CNPJs, que por meio da contabilidade as empresas conseguem sim aumentar o seu nível de organização, o seu nível de gestão, e enfim. Mas agora eu queria que você trouxesse pra gente, né, um pouco mais do que isso, dicas que você poderia deixar para os empreendedores, seja talvez do seu ramo, ou se você quiser abrir o leque, não tem problema, que talvez te ajudaram a trazer a Helsen até esse momento. Nós estamos falando de 9 anos empreendendo, de uma empresa que, assim como você, como profissional, passou por altos e baixos, mas é uma grande referência no seu mercado, tem talvez os melhores, vou arriscar dizer aqui, depois você pode confirmar isso, mas os melhores parceiros do seu ramo, do seu mercado atuando de perto, junto com você.
quais dicas que você poderia deixar para os outros empreendedores, a galera que está nos ouvindo, também construir uma empresa de sucesso assim como é a Helsa? Então, acho que as grandes dicas que eu posso dar é algo que aconteceu assim com a gente, primeira coisa, acreditar, sabe? Acreditar que dá certo, que vai funcionar. Acho que esse é o primeiro ponto. Só que para empreender, a gente tem que ter uma coisa fundamental. A gente tem que saber mudar de ramo, saber mudar o plano. Às vezes, quando a gente planeja algo, fazer algo, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. E quando é muito errado, você tem que saber que deu muito errado. Isso aqui deu errado, isso aqui não dá certo, isso aqui não vai me dar dinheiro. Muda, volta atrás. Mas eu ia vender sorvete, eu já tinha comprado o carrinho de sorvete, eu já tinha comprado a máquina de fazer sorvete, só que eu descobri que não dá sorvete. Vende aqui dali. Dane-se pro sorvete, dane-se para a máquina de sorvete. Se você viu que não está dando certo, que aquilo ali não vai dar certo, pula para outra. Eu não estou falando para você desistir de ser empreendedor, mas desiste do empreendimento. Não insiste em coisa que está dando errado, sabe? Porque a gente precisa ter essa visão de querer mudar e de querer fazer coisas diferentes, diferente daquilo que a gente pensa, sair fora da casinha. Às vezes a gente pensa que só aquilo vai dar certo, mas tem um tanto de coisa que dá certo. Então sai fora da casinha, né? Vê o que dá para fazer. Uma outra coisa é com respeito às crises. Aprender isso. O Brasil sempre vai ter crise. O Brasil é o país da crise. Aqui a gente vai ter crise de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos a gente tem crise. Sai um governo, entrou outro, é crise. Se o governo vai continuar ou não vai, antes das eleições, é crise. Então esquece isso de política para lá. Você não precisa de política para ter sucesso como empreendedor. Esquece isso para lá. E começa a trabalhar, começa a fazer ali, fazer o seu bem feito. Tenta fazer as coisas assim bem certinho, desde o início, por mais que você seja pequenininho. Se você vai montar uma confeitaria agora, tem as suas receitas anotadas, tudo certinho. Fala assim, eu coloco 100 gramas. Eu coloco 50 gramas de açúcar, 100 gramas de chocolate e se apegue àquilo. Por quê? Pode ser que uma hora ou outra você acerte ali a galinha dos ovos de ouro. Isso tem que estar documentado, porque você vai precisar saber fazer de novo. Se você não anota a sua receita, como que você vai saber fazer? Então, a empresa precisa foi aquilo que a gente falou aqui do software, né? Já nascer documentada. Então, por menorzinho que seja o seu empreendimento, já começa com a contabilidade certinho, sabendo fazer certinho. Por menor que seja o seu negócio, já tem um softwarezinho pequenininho, um aplicativo no celular que te ajuda a gerenciar aquilo, o quanto que você está vendendo, o quanto que você... Já começa com isso pequenininho, porque quando você crescer, isso vai crescendo junto. Você muda o seu software, você muda a sua contabilidade para uma contabilidade maior, mas você vai melhorando dentro de um padrão que é seu. Aquele padrão é seu. Então, assim, esquece essa questão de crise, parte para cima, começa certinho, funcionando, registrando, e se não estiver dando certo, muda e faz de novo, e começa de novo. Eu comecei minha carreira como mecânico, mudei para eletrônica, fui para elétrica, fui mexer com as coisas. E agora é empreendedor. As coisas foram dando certo ali dentro do mesmo ramo. Isso aqui vai dando certo, isso aqui não vai dando. Você vai tirando as coisas que não dão certo, vai apostando nas coisas que vai dando certo. E a tendência, no final, é você também ser um case de sucesso. Que legal, David. Com certeza. E não foi só uma dica, né? Acho que você transcendeu isso daí. Foi uma validação do que muitas vezes a gente escuta. E hoje, né, a internet ela traz muito conteúdo de fácil acesso, só que muitas vezes de uma forma muito, sei lá, muito romântica demais, e o pessoal não vê isso na prática, né? E hoje você trouxe assim, como que é passar por etapas, algumas difíceis, algumas pessoais, em situações que te tiram, né, algum conforto dentro de uma empresa, outras que te dão um impulsionamento muito grande. E agora, nesse final, quando você traz essa dica de preocupar com o fato de empreender e não com o empreendimento, cara, isso é muito legal, porque a gente vê que se
o empreendedor é quase nato, né? Vou falar que nasce não, porque não é fácil a gente falar isso. Mas ele se transforma e ele tem isso dentro dele. Então, acredito que você vive a Helsing 24 horas por dia. Talvez você até sonhe com situações lá, né? Acontece isso com a gente aqui também. E é legal a gente ver isso, que o que vale é aquilo que você falou lá no início. Levar a solução para o cliente da melhor forma possível, no preço mais justo, no melhor tempo, dentro daquilo que vocês são conduzidos e acreditam em fazer. Isso é fantástico, legal, né? Quando a gente fala que o nível só vai aumentando, né, o negócio tá melhorando mesmo, né, Deja? E sabe, quando você fala assim de viver 24 horas, é assim, não é uma questão só de sonhar, não, sabe? Eu aprendi isso até com um amigo meu. Você se liga tanto a um negócio que você passa a sentir o negócio. Aquilo dali começa a fazer parte de você. Então você começa a sentir quando as pessoas precisam de você, quando o negócio precisa de você, quando etapas dentro do processo precisam de você. Porque você está tão ligado ao negócio, você começa a sentir mesmo, de forma orgânica mesmo, o funcionamento de cada parte da empresa. Legal. Esse é o ápice do engajamento, né? É quando você realmente, o negócio já está enraizado a ponto de você realmente viver, sentir aquilo quando você menos espera, que te dá aquela sensação. E isso, pelo menos na minha opinião, isso não tem preço que pague isso, não. Isso é muito bom. Cara, que legal. David, nós estamos chegando já no final, porque a gente já conheceu o David, já conhecemos a Helsing. As dicas que você trouxe são dicas muito valiosas. Eu vou deixar o recado pro Felipe ali fazer os cortes, né, necessário ali, porque se a gente tivesse combinado tinha dado tão certo, né, casado tanto com o que a gente acredita, mas a gente sabe o quanto isso pode ajudar ou não a empresa dentro da sua organização. Eu queria que antes da gente finalizar, você deixasse aí, por favor, as redes sociais da Helsing, do pessoal te encontrar, querer saber mais alguma coisa sobre vocês, ou acompanhar mesmo o trabalho que vocês fazem, como que a galera encontra vocês aí e comunica com vocês. Então, a gente tem meu WhatsApp, eu faço questão de manter meu WhatsApp ainda ativo para ter um contato com o cliente. Então, se você entrar no nosso site, clicar lá na bolinha lá, a mensagem do WhatsApp que você está mandando é para mim mesmo, é o 31 991 32 65 18 e o nosso site. A gente tem o nosso Instagram lá, Helsing SES, tem o Facebook, mas a gente tem investido bastante no nosso site. Legal. Que é o www.helsingses.com.br. A gente quer fazer sucesso com o nosso site. É onde o seu cliente está, né? É onde o nosso cliente está. A gente tem o Instagram, porque tem um público bem legal no Instagram, né, e tudo, mas de forma oficial mesmo no nosso site. Legal, show de bola. David, mais uma vez, você quer colocar alguma coisa? Não? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela agenda, né, por organizar toda a parte operacional lá da Helsing para estar aqui hoje. A gente sabe que gastar aí um pouco mais de mas umas 2 horas aí do tempo do empreendedor não é fácil. Então, obrigado por estar aqui. A CPJ, você já sabe disso, já faz parte, né, de toda a sua rotina. Aqui a nossa casa também é a sua casa. Seja sempre bem-vindo. Tranquilo, e eu agradeço pelo convite, e eu até fiz questão, né, de estar aqui também, de estar junto com vocês, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Como eu falei, assim, a gente sofreu muito com contabilidade. Hoje a gente encontrou na CNPJs aqui um porto seguro na parte contábil, e a gente quer continuar essa parceria. A gente tem uns momentos mais acalorados, né, onde a gente não concorda em algumas coisas, mas a gente briga um pouco, né? Mas eu quero deixar aqui em nome da Helsing também a gratidão e parabenizar vocês assim pelo trabalho muito profissional que vocês fazem aqui dentro, e o espírito de juventude que existe dentro da CNPJs é algo assim marcante. Existe um espírito de juventude, de querer inovar, de querer fazer as coisas diferentes, de querer o melhor para o cliente, de ter o cliente aqui do lado. Não é a questão financeira só, né? É querer ter o cliente como parceiro mesmo. Isso é uma coisa muito nata das CNPJs, e eu sou muito satisfeito de ter vocês como parceiros. Dá até para emocionar, né? Nossa, eu fico lisonjeado. Para mim é um orgulho escutar. Eu que não tô tão próximo assim, principalmente do dia a dia ali das operações. Então, assim, te agradeço muito, David. Assim, é uma honra pra gente ter vocês como cliente. Escutar isso é um prazer imenso.
E pode contar sempre com a gente sabe que a gente não vai acertar sempre, a gente sabe que o grande negócio é estar do lado, que der e vier, vai ter hora que a gente vai ser chato, né? A gente isso é bom, é muito bom quando um cliente entende isso, né? E o que a gente quer realmente é entregar, né, o que é o dever da CNPJ, que é o propósito da CNPJ, que são ajudar os nossos clientes a alcançarem sucesso. E a gente sabe, por meio da contabilidade, a gente tem muito, mas muito o que ajudar nessa gestão, até porque empresa que não tem gestão dos seus dados, não tem o controle das suas informações, ela não consegue gerenciar nada, né? E a gente sabe, a gente entende isso e quer fazer com que a vida dos nossos clientes sejam cada vez mais fáceis para eles conseguirem, principalmente nessa parte burocrática, para eles conseguirem focar no que realmente é o negócio deles, né? Que é fazer a empresa deles crescer e se desenvolver. Que show. Obrigado também, David, por todas essas palavras, mais uma vez por você estar aqui. A gente também tem muito carinho aí por tudo que a gente já está construindo juntos e vamos construir muitas coisas ainda. Né? A galera também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar, deixar aí os seus comentários. A gente pede que vocês compartilhem esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas que você quer ajudar a aumentar o nível de gestão, transformar o seu negócio e para aqueles empreendedores também que precisam daquela motivação para continuar acreditando e continuar desenvolvendo o seu negócio. Hoje, antes da gente terminar, uma novidade, um convite especial para vocês, não poderia deixar de falar aqui. Todos vocês são convidados a conhecer um pouco mais do primeiro evento de empreendedorismo aqui da nossa cidade, em Ibirité, o Conecta CNPJs. Se você quiser saber mais detalhes sobre ele, acesse o nosso Instagram ou então o site conectacnpjs.com, que lá que você vai ter acesso a todo o detalhamento do evento e também acesso à compra de ingresso. E eu espero que quando você estiver vendo esse podcast, você ainda compre no primeiro lote. Você vai ter condições especiais e vai primeiro, garantir. Né? É o pré-lote, né? Isso, verdade. Né? Se você tiver essa sorte, não perca não, que a gente vai levar muito conteúdo, nomes marcantes dentro do mercado nacional, dentro da nossa região, que vai te ajudar, na verdade, a transformar o seu negócio mais uma vez e vai deixar muitos insights pra gente. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo CNPJ Cast.